Olá, eu sou Cananda Natielli e esse é o Estúdio Tribuna Online, uma reportagem multimídia do jornal A Tribuna. Hoje nós vamos falar de luta, superação e para isso nós convidamos uma pessoa muito especial, que é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Mário Pestana. Pestana, muito obrigada pela sua presença. E para começar, eu queria que você falasse um pouco, contasse, na verdade, um pouco da sua história. Da onde você veio, quem é o Pestana? Fique à vontade. Obrigado pelo convite, tá? Todos que estão nos acompanhando. A nossa história é uma história um pouquinho de superação, né? Para quem vem morador de periferia, de um bairro periférico, né? Assim, com todo o carinho que eu tenho por ele até hoje, que é o bairro Mucuri, em Cariacica. E naquele momento ali da nossa infância, todos nós temos uma história, né, da infância. E para chegar onde a gente chega, né, a gente lembra que a gente sofreu, e mesmo sendo uma história sofrida, a gente lembra com um gostinho saboroso, digamos assim, né? Você tem saudade até, né, naquele momento de brincadeiras de criança, mas a gente tinha que trabalhar, e a gente começou logo cedo. Eu, desde os 10 para 11 anos, eu já trabalhava em um bar, já vendia chup-chup, né, nos campos, picolés, né, e para ajudar a família também, né, uma família com 8 irmãos, né, meus pais criaram, nenhum deles foi para droga, né, por mais que morasse em um bairro periférico, todos trabalhadores até hoje, graças a Deus, mas eu fui o primeiro a estudar, né. Com meus 15 anos, 16, eu fui trabalhar em um supermercado da região de Cariacica como embalador. Uhum. E ali em um belo dia, eu estava trabalhando e eu tomei um esporro, como a gente fala, né? A dona brigou comigo por algum motivo lá. Eu fiquei muito triste. E naquele momento eu decidi estudar, né? Dar um foco nos estudos para tentar crescer na vida, né? Ter uma profissão mesmo, né? Ser bem empregado. E isso me motivou a estudar. E ser policial rodoviário federal, da onde que veio assim, esse sonho, essa vontade? Então, nesse momento de infância, né? Eu morava próximo a uma rodovia, né? Ali em Cariacica, a BR-101, mais conhecido como Rodovia do Contorno. E ali é um trecho federal até hoje, né? Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E eu via os policiais rodoviários passando por ali, né? Umas viaturas bonitas, bem caracterizadas, atendendo alguns acidentes. Era uma região de grande acidentabilidade. E quando tinha um acidente, eu ficava lá próximo, né? E eles, às vezes, até brigavam com a gente: sai de perto, menino, sai pra lá. Isso me fez sonhar em ser policial rodoviário federal. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar para ter um nível superior, eu também já fui vislumbrando ser um policial rodoviário federal. Uhum. E quando eu estudei no meu terceiro ano, tudo em escola pública, tá? Tudo escola pública. Uhum. E naquele momento eu tive um professor que ele, um belo dia, passou nesse bar onde eu tomava conta, na entrada de Mucuri, eu atendia. E ele parou lá, falou: você trabalha aqui? Pô, eu trabalho. Aí fui atendendo ele falou: vamos estudar, vamos focar um vestibular. E eu nem sabia o que era um vestibular, né? Isso lá em 97. E aí estudei por 2 anos para o vestibular. No primeiro ano fiquei reprovado, no segundo entrei para a história. Então, no meu primeiro momento, eu queria ser professor. E foi o que você, né? Foi ser depois, você começou a dar aula. Isso, comecei a dar aula. Em 2000, comecei a dar aula, né, em escolas públicas também, ali em Cariacica. Logo no primeiro semestre que eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo. Uhum. E ali eu fui dando aula, fui ganhando experiência de sala, né, bem dinâmico, digamos assim. Eu tinha uma didática bem bacana, né? Mas o sonho de ser policial estava ali guardadinho. Tava ali, não saiu dele não. ficava estudando, opa, vai ter concurso para PRF, né? Porque o meu sonho era PRF. Então, naquele momento eu continuava dando aula, mas estudando para concurso. Uhum. E depois eu até passei um concurso aqui da região, mas não gostei, da área policial também, e continuei o foco. Tá? Continuei o foco. Foi em qual órgão? Qual polícia? Civil? Aqui eu passei na Polícia Civil. Tá? Mas na época eu queria ainda dar aula, tá? Eu estava gostando da sala de aula e na época havia uma incompatibilidade de horário. Uhum. Então eu optei em voltar para a sala de aula. Uhum. Voltei para a sala de aula, muita gente me criticou, falou: você é doido, pô, vai voltar a ser professor? Mas ser professor
entrou no sangue, você não consegue tirar, não. Quem Você gosta... descobriu talvez um outro dom aí, né? Quando você Isso, começa a lecionar, né? isso aí. Você começa a lecionar, parece que é uma cachaça. Até hoje eu gosto, eu sou palestrante da PRF, eu sou da área de educação, gosto muito. E aí veio o concurso de 2009 da PRF, fiz, bateu na trave, fiquei reprovado, né? Assim, por um ponto, na verdade, eu fiquei reprovado por um ponto na época. E Mas bate um mesmo assim desânimo. não te desmotivou e você continuou? No primeiro momento desmotivou, mas depois eu falei, tem que superar. Aí veio um próximo concurso, 2013. E nesse a gente conseguiu ter êxito, né? Então, a gente, desde 2013, do concurso de 2013, que eu passei na prova da Polícia Rodoviária Federal, vai fazer agora 10 anos do concurso que eu fiz. E aí você entrou em 2016, é isso? Isso, aí como veio mais superação que a gente teve que ter, né? Porque na época não convocou a gente, 2014, 2015, e foi um momento que o governo federal passou por uma crise, né? Política, econômica, e chama, não chama o pessoal que fez a prova. E até que em 2016 chamou. Graças a Deus a gente teve êxito e a partir dali a gente se tornou, no meu caso eu me tornei policial rodoviário federal. Até a véspera de eu ir para o curso de formação lá em Florianópolis, eu lecionei, dei aula em várias escolas aqui da Grande Vitória. Foram quantos anos estudando para passar nesse concurso? De 2009, fera mesmo, 2009, 2008 até 2013. Em torno de 4 a 5 anos. 5 anos. Estudando. Tem muitas pessoas que desistem, né? Tem esse sonho também, desistem. O que você tem a falar para essas pessoas? Então, para essas pessoas que desistam, você estudando ou não, o tempo vai passar. Hoje eu voltei para a sala de aula, hoje eu estou fazendo direito, porque se eu ficar ocioso no tempo que eu tenho, vai passar do mesmo jeito se eu estiver numa sala de aula me aprofundando, aprendendo mais. Então, aquele que pensa, já passou meu tempo, minha época, tô velho, não. Não pense assim, se motive. O estudo vai te garantir um emprego melhor, uma qualificação na mão de obra, não precisa ser para a Polícia Rodoviária Federal. Agora, você quando passa no concurso, você vai atuar em Rondônia. Fala um pouquinho desse período que você passou lá, depois você veio para Pernambuco, não é isso? E atuou no... Fala um pouquinho. Então, o que acontece? Num primeiro momento, você vai para uma área de fronteira, né? Porque quando você passa num concurso, geralmente, internamente, faz uma remoção de quem já está. Então, poucos querem ficar numa área de fronteira, longe da família, da esposa, dos filhos, dos parentes, dos amigos. E nesse caso, eu fui lotado em Porto Velho. Minha primeira lotação, em 2016, Porto Velho, capital de Rondônia, fronteira com Bolívia, fronteira com áreas ali de alta periculosidade, contrabando, né, descaminho de produtos e muita droga. Fronteira com a Bolívia é o tráfico de drogas, crime organizado, e lá também foi um momento de superação. Ali eu fiquei um tempo sem amigos, em um local de poucas pessoas que eu conhecia. Longe da família? Longe da família, mas hoje eu guardo lembranças boas de Rondônia. Tenho muitos amigos lá, muitas pessoas que estão lá, que eu admiro muito, mas dá uma saudade da terra nossa, que é Vitória, né? Cariacica, Espírito Santo. Mas antes de voltar para cá, você foi para o Pernambuco e atuou numa causa muito importante lá, né? Isso, quando você se torna um servidor federal, um policial rodoviário federal, por exemplo, você é demandado para várias missões. Uma delas foi em Pernambuco, no sertão, lá em Petrolândia especificamente, e a gente foi fazer um trabalho de direitos humanos. A Polícia Rodoviária Federal ela tem uma comissão de direitos humanos, uma comissão de educação também, além de combate ao crime. A Polícia Rodoviária Federal hoje ela recebe prêmios mundialmente reconhecidos no combate ao crime e também na questão da cidadania, pautada nos direitos humanos, no combate à exploração sexual, principalmente de crianças, adolescentes, de trabalho escravo. Recentemente a gente, junto com o MPT lá no sul do Brasil, a gente libertou pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. E lá em Pernambuco a gente foi demandado para essa situação e lá foi, inclusive, a missão que eu mais gostei e que mais me marcou foi lá em Pernambuco, no interior. A gente se deparou com crianças subnutridas, trabalhando em lixões, crianças que corriam atrás da viatura pedindo comida. Não era brinquedo, chocolate, era comida. E isso fez com que a gente marcasse tanto que no Brasil, a gente ficou conhecido, fez a vaquinha, jogou na rede social, conseguimos arrecadar dinheiro, mantimentos e casas, inclusive conseguimos retirar aquelas pessoas numa região de lixão, moravam lá,
para casas populares em parceria com órgãos locais e conseguimos trabalhos, inclusive dignos, para essas pessoas que estavam lá. Uhum. Pestana, a gente percebe em você um lado humano, assim, até muito bonito, inclusive parabéns por isso. Você acha que isso tem relação com aquilo que você viveu lá na região que você cresceu, lá em Cariacica? Sim, o que acontece? A gente vem de baixo, né? A gente sabe como que as pessoas são, o olhar de quem está agora atrás, né? Quem está, digamos, lá do outro lado da gestão, quem passou por uma situação dessa de um bairro periférico, um bairro carente, em que a maioria das pessoas são pessoas de bem, cidadãos de bem, trabalhadores. Né? Então, quando eu vou hoje, numa gestão da Polícia Rodoviária Federal, tomar uma decisão, eu penso do outro lado. Quando eu abordo um cidadão no dia a dia, quando eu estou na pista, eu me identifico e me coloco do outro lado. Tá? É a empatia. Então a gente vê que lá atrás eu superei, eu vim de um bairro assim, carente, e que hoje há pessoas que precisam de carinho, de atenção, pessoas que precisam de oportunidade e que às vezes não tem. A gente não pode fechar os olhos para essas pessoas. A Polícia Rodoviária Federal, como uma instituição de Estado, ela tem competência para isso. É uma polícia cidadã, pautada nos direitos humanos, mesmo combatendo o crime. Então a gente tem essa visão do que foi o nosso passado. E aí você pretende trazer toda essa questão para a sua gestão aqui no estado? Sim, a gente vai seguir, logicamente, as diretrizes que a Polícia Rodoviária Federal tomar, e a gente sabe que as diretrizes dela são uma polícia cidadã, uma polícia que nasceu lá em 1928, uma polícia que vai completar 100 anos, uma polícia chamada no início Polícia de Estrada, uma polícia que nasceu para atender o usuário de uma rodovia, aquele usuário que está precisando trocar um pneu, aquele usuário que está com o veículo quebrado. É competência da PRF parar ali, abordar, verificar o que está acontecendo, dar um suporte. E também competência dela de combater o crime, dentro da legalidade, tráfico de droga, descaminho, contrabando de armas, munições. Tá? Quantos veículos a gente tem recuperado, quantas prisões a gente tem feito, mas não deixando de lado uma polícia cidadã, uma polícia pautada nos direitos humanos. A gente sabe que a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal é mais relacionada com a questão do trânsito, mas aí, como a gente conversou aquela hora por telefone, outras questões também, outros crimes também são apurados por vocês. A gente tem um grande problema no Espírito Santo, que é o quê? O tráfico de drogas, né, que vem tirando a vida de jovens e deixando inúmeras famílias tristes. Qual que é a sua visão em relação ao tráfico? Como que a PRF pode contribuir para reduzir esse crime aqui no estado? Então a PRF, ela tem sempre se modernizado. Então a PRF, dentro do seu trabalho de inteligência, dentro do trabalho de monitoramento, com o trabalho das equipes especializadas, nós temos equipes especializadas excelentíssimas. Tá? Dentro da PRF nós temos equipes especializadas no trânsito, equipes especializadas no combate ao crime, tá? Usando cães farejadores, equipe especializada em fiscalização de determinados tipos de crimes, equipe especializada de direitos humanos, de educação para o trânsito, e hoje a gente tem usado a nosso favor muita tecnologia. Então isso tem feito com que a gente tenha aí abordado veículos suspeitos e feito grandes apreensões de drogas, recuperando veículos e conseguindo aí combater o crime com eficiência. Você chegou a pensar em alguma coisa, algo novo, algum projeto, de repente, que vocês estão conversando para trazer aqui para o Espírito Santo que vai ajudar essa questão? A gente tem em Brasília desenvolvimento de projetos na nova gestão agora, que a sociedade vai se surpreender. Tá? Vão chegar para a gente tecnologias nas viaturas, tecnologias em uso de celulares. Adianta para a gente aqui em primeira mão. Que tipo de tecnologia? Então vocês vão saber. São várias tecnologias que vão ajudar no crime mesmo, né? No combate ao crime. Inclusive hoje o cidadão já tem. O cidadão já tem, por exemplo, tecnologia que ele baixa no nosso sistema. Um veículo dele foi furtado, foi roubado, ele consegue diretamente já fazer isso pelo nosso sistema da PRF, do celular, do site, que já chega na nossa UOP. O que é um UOP? É a unidade operacional, um posto. E já chega naquela viatura mais próxima desse cidadão que fez a comunicação, por exemplo, de um furto, de um roubo de um veículo dele. Tá? Porque poucas pessoas sabem disso.
Nós temos hoje tecnologia que a pessoa não precisa sair de casa mais para falar com a PRF, para fazer uma denúncia. Então, viaturas estão chegando com modernidades agora para a gente. Estamos desenvolvendo em parceria com outros órgãos também acordos de cooperação, porque o crime é organizado, a gente sabe. A polícia tem que estar mais organizada e unida. O Estado tem que estar mais organizado. Então, em parceria com outros órgãos de segurança pública, de governo, a gente tem feito um trabalho de excelência. O que a gente vê na Polícia Rodoviária Federal, como outras polícias também, não é só você combater o crime. Nós somos referência para as crianças, para os adolescentes. Então, isso marca. Quando uma criança fala, eu quero ser polícia, seja, estude, vá, vença. E até aproveitando o gancho, então, eu queria que você deixasse um recado para os jovens que vão assistir essa matéria. A sua história é uma história muito forte. Você veio de uma comunidade, um local que talvez a maioria se envolva com o crime e você tomou um caminho diferente, né? Qual que é a orientação para esses jovens? Então, você que é jovem, depois lá na frente, não vai alegar que o bairro, que as pessoas que estavam ao seu lado se envolveram no crime que te levaram. Negativo. Que eu não tive condição de estudar. Basta ter vontade, foco, superação no dia a dia, basta querer. É lógico que pessoas que têm condições melhores vão conseguir primeiro. Isso é notório. Mas tenha calma, insista, estude, não vá para o mau caminho. O mau caminho leva para dois locais. Ou você vai para debaixo da terra, ou você vai ser preso. Bom, Pestana, eu gostaria de te agradecer pela sua presença. Sua história é uma história maravilhosa, uma história que eu espero que as pessoas que estejam em casa, os jovens principalmente, né, que eles tomem o seu caminho como um caminho também para destino deles. E aí, as pessoas que souberem de algum crime, que visualizarem algum crime, tem algum contato? Qual o telefone que elas podem entrar em contato? Pode ficar à vontade. Sim, Cananda, primeiramente agradeço a oportunidade, tá, da gente passar um pouquinho da nossa história. A Polícia Rodoviária Federal, como instituição de Estado, ela está 24 horas a serviço da sociedade. Qualquer situação que se deparar, qualquer situação com crime na rodovia Estrada Federal ou qualquer outro local de crime, se não for da nossa circunscrição, a gente vai solicitar apoio da outra polícia, né, com circunscrição. O nosso telefone é 191, 24 horas. Pode ligar que você vai ser bem atendido com a viatura que estiver mais próxima. E esse foi o Estúdio Tribuna Online, que está disponível na versão impressa do jornal A Tribuna, no nosso canal do Tribuna Online e nos tocadores de podcast.